todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, hoje o tema é sobre uma pergunta, um questionamento que eu escuto bastante no consultório, nas sessões. As pessoas me perguntam se organização está atrelada à estrutura emocional, ao equilíbrio emocional. Bem, essas duas coisas, elas são separadas, mas, é claro, a gente vai ver durante o vídeo que são separadas, mas para que elas aconteçam de uma forma saudável, é importante que elas estejam juntas. Mas são coisas separadas, elas acontecem de forma separada. É importante a gente ter a noção disso para a gente poder escapar de algumas armadilhas que as pessoas colocam na internet, principalmente esses coaches, que se colocam como os mentores que vão treinar você numa organização para que você possa ter o equilíbrio emocional. Então, se organizando, tendo ali tarefas, um método a seguir, né, para que você possa organizar a sua vida. Desta forma, você vai ter equilíbrio emocional. A gente vai ver que existe uma ligação, a ligação saudável. A ligação saudável, na realidade, é no caminho inverso. Se você se equilibra, porque com o equilíbrio emocional, você vai entender onde é que a organização ela se coloca na sua vida e que tipo de organização você vai ter para você. Então é importante a gente entender que são coisas separadas, mas que uma ligação no caminho inverso entre o equilíbrio emocional e a organização é muito saudável. Por que eu estou falando isso? Porque a organização é uma relação que os indivíduos têm com o seu mundo exterior, com as coisas, com as pessoas, com o tempo, com o espaço que ele convive, que ele vive. Então, é necessário para ele manter essas coisas, cada uma no seu espaço. Então, as coisas elas são organizadas nos seus espaços, espaços correspondentes a essas coisas. As pessoas também, dependendo do seu valor para essa pessoa, também são colocadas em espaços específicos. A relação com o tempo é muito importante, então também coloca o tempo de uma forma equilibrada e organizada. Os espaços que essa pessoa convive também são colocados de uma forma equilibrada e organizada. Então é a relação da pessoa com o externo, o exterior. Já o equilíbrio emocional tem a ver com a organização interna. Como é que você organiza os seus sentimentos? Então, dando valor aos sentimentos, prioridade aos sentimentos, tendo controle dos sentimentos. Então, você tem um controle, né? Se organiza e você controla os sentimentos à sua volta. Então, é uma relação interna de organização. Já a organização das coisas é uma relação externa com essas coisas, que acontece nas pessoas de forma separada. Então, podem existir pessoas organizadas, muito organizadas, mas sem equilíbrio emocional, pessoas sem organização com equilíbrio emocional. É a mesma coisa o contrário, pessoas sem equilíbrio emocional, que são organizadas, e pessoas sem equilíbrio emocional, que também são desorganizadas. Então, como é que funciona isso? Funciona de uma forma separada entre as pessoas. Então, você tem que perceber que isso acontece com elas. A forma que é saudável é tentar unir essas coisas num caminho onde o equilíbrio vem primeiro e a organização é uma consequência disso. Mais à frente no vídeo, nós vamos falar como é que isso acontece, como é que o meu equilíbrio emocional influencia na minha organização, e não basta só ter organização para ter equilíbrio, e também não basta só ter o equilíbrio para ter a organização, que é uma coisa que tem que acontecer de uma forma contínua e paralela. Se eu tenho essas coisas de uma forma separada, geralmente não acontece essa conjunção, tá? E outra coisa também importante, a organização é uma coisa bem particular para as pessoas, tá? As pessoas podem ter uma relação com a organização de um jeito que é particular a ela, e uma outra pessoa também se acha organizada, pode olhar para aquilo e achar muita organização, ou pode achar pouca organização. Então é uma coisa muito particular. Então também é uma coisa que a gente tem que perceber.
Então, a gente vai falar agora como é que se faz esse caminho do equilíbrio para chegar à organização, quais são os riscos de a gente confundir essas coisas e achar que está sendo organizado e isso está me levando ao equilíbrio emocional. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Como a gente faz para atrelar esse equilíbrio e ligá-lo à organização, a sua forma particular de organização. Só uma paradinha no vídeo para reforçar a necessidade de vocês ali darem um like, se inscrever no canal caso não estejam inscritos, compartilhar o vídeo e inscritos, ativar notificações. Bem, a gente está querendo buscar mais inscritos, né, para poder monetizar o canal, então a gente pede ajuda às pessoas que estão vendo o vídeo, que compartilhem esse vídeo, que copiem o link, coloquem lá no grupo, os seus grupos que vocês têm lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E digo às pessoas que talvez esse assunto é de importância para elas também, elas possam vir ao canal, se inscrever, a gente ganha mais inscritos, a gente está buscando monetizar, então a gente precisa de mais inscritos e dessa forma aí vocês vão contribuir para o nosso trabalho, ok? Então vamos voltar para o vídeo. Agora nós vamos falar como nós podemos fazer essa ligação que não é natural entre organização e equilíbrio emocional. O primeiro ponto é você ter a sua noção de organização e equilíbrio emocional. Não podemos trazer um exemplo de fora como organização ou como equilíbrio emocional. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, aquela pessoa é tão organizada, poxa, aquela pessoa é tão equilibrada, gostaria de ser daquele jeito. Isso é um erro, porque a organização e o equilíbrio daquela pessoa tem a ver com a relação dela com esses dois itens. Você tem que construir o seu, porque uma relação muito compulsiva com a organização pode levar a um transtorno, por exemplo, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno onde a pessoa tem uma obsessão ao controle, à organização. Então, se alguma coisa sai daquele controle, daquela organização, aquilo afeta. Então, é um grande exemplo de uma pessoa que pode ser muito organizada, muito limpa, muito organizada ao extremo, e na realidade não tem nenhum equilíbrio emocional, porque quando aquela organização ela deixa de fluir daquela maneira, ela se revela nela o total descontrole emocional. Então, o importante é você descobrir por que você quer ser uma pessoa organizada, que tipo de organização você quer ter e para que essa organização vai servir para você. Tem uma reflexão. Por que como falei, é o caminho inverso? Porque o equilíbrio emocional, ele vai fazer você refletir sobre isso. Porque você, com o equilíbrio, você vai colocar a organização no lugar que ela deverá ocupar na sua vida. Só na sua vida, de uma forma bem particular. Então, ao saber isso, ao ter esse equilíbrio, você coloca a organização no lugar que trará uma relação saudável, né? Uma relação sua saudável com esse tópico, com esse item, que é a organização. Então, o equilíbrio ele tem que ser construído primeiro. Agora, você pode também não querer ser uma pessoa organizada. A gente fala muito da organização como uma coisa positiva, mas você pode ter equilíbrio e no equilíbrio, né, nessa reflexão da sua relação com os sentimentos, com as questões internas, como eu falei, a organização não fazer parte. E tudo bem, não tem problema. Tá? Você ser uma pessoa onde as coisas estão em lugares que não tem, né, um lugar específico, o tempo, a sua relação com o tempo é uma relação que não dá muita importância para isso, então você é pessoa que às vezes chega atrasada aos compromissos, às vezes chega muito cedo aos compromissos, e se você está equilibrado na sua relação com isso, tudo bem. Então, assim, você pode ser uma pessoa com equilíbrio emocional e colocar a organização num local, num espaço, muito aquém das outras prioridades da sua vida. Então, mas, para que você possa entender isso, é importante que você tenha um equilíbrio emocional construído para que você perceba em que lugar a organização vai fazer parte da sua vida. Então, essa reflexão é muito importante, porque a gente tem nos dias de hoje, né, nas questões relacionadas ao trabalho,
até no relacionamento, as pessoas valorizam muito a pessoa organizada e acha que aquela organização demonstra um equilíbrio da pessoa com relação às suas emoções. Nós vimos aqui que isso não é uma alegação direta, uma coisa não está dizendo que a outra existe, mas que se você se acha uma pessoa desorganizada, o que você tem que procurar não é um treinamento de organização, não é uma elaboração externa de horários, de lugares, de como você vai colocar as coisas. Porque isso pode levar você até um transtorno, uma exceção, né? Uma busca excessiva da organização e levar você a um transtorno de comportamento. O importante é você ter a busca do equilíbrio e ao encontrar esse equilíbrio, você vai perceber em que lugar a organização está na sua vida. Pode ter um lugar onde ela está muito abaixo das outras prioridades, ela pode ter um valor mediano de importância, ou ela pode ser muito importante para você. E equilibrado, essa importância ela não vai tomar um lugar tão excessivo que se torne um transtorno na sua vida, né? Um distúrbio de comportamento, onde a organização ela vai substituir ou se transformar numa prioridade onde outras coisas deveriam ser prioridade, ok? Então, só para a gente resumir, organização e clima emocional não são coisas juntas e geralmente acontecem de forma separada na vida das pessoas. É importante você saber o que é a organização e como ela se realizaria na sua vida. E para fazer isso é importante você ter um equilíbrio emocional para que você perceba qual é o valor da organização e como você quer aplicá-la. Se você busca organização e percebe que não consegue fazer isso, é importante buscar um equilíbrio emocional. E buscar o equilíbrio emocional, quando você não consegue fazer por si só, é procurar um acompanhamento, uma terapia, para que você possa refletir sobre a importância da organização na sua vida e aí sim colocá-la onde ela tem que ficar, independente da relação das outras pessoas com a organização. Ok? Então essa foi a reflexão de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fique em paz.